Seja bem-vindo, meus irmãos, a mais um episódio da Domcast, uma produção da Dom de Deus Produções. E é um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um episódio incrível, onde a gente vai trazer Chamados a Amar, uma história de fé em ação. E para isso a gente traz um convidado mais que especial, diria que um parceiro de vida, né? É uma história bem linda, onde envolve muito a caridade. Esposo dedicado, né? A esposa dele, Patrícia, a filha dele, Maria, né? Então a gente tem um carinho muito grande aí para estar apresentando aqui hoje com vocês. Hamilton, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Douglas. É um prazer imenso receber você aqui com a gente. Acho que foi tanto tempo a gente tentando marcar, não dava certo, mas graças a Deus, acho que Deus providencia tudo na forma e na hora exata, né? Com certeza, no tempo de Deus, tudo é melhor, né? Não, com certeza. Bom, a gente tem tanta coisa para falar, a gente sabe que a sua história é uma história incrível, a gente tem. Cara, a gente perderia dias aqui conversando de tanta história que tem aí, né, nessa sua vida, nessa sua rotina que você tem, com tanta gente, né, que você consegue ajudar. Mas, até antes da gente chegar nesse momento, né, eu acho que tem alguns passos antes aí, né, pra gente Ser o entender início como de tudo isso, o né? início de tudo isso, exato, pra gente entender como você chegou em tudo isso, né. E aí a gente vamos iniciar aqui um pouco pela sua infância, né? Aprender a amar antes de entender. Então, como que foi sua infância, Tinho? Eu chamo ele de Tinho, tá, gente? Porque já é uma intimidade aqui, então virou um costume a gente chamar ele de Tinho, né? Então, vocês escutar quem é Tinho, né? Eu tô falando do Hamilton, tá? Mas conta pra gente um pouquinho como que foi essa sua infância. Sempre cresceu num berço católico, Sim. né? Eu sou nascido ali atrás da igreja de Santo Antônio, em berço católico, né? O tempo passou rápido, já chegamos aí nos seus 55 anos. Aquela rua nem asfalto tinha. A nossa igreja era somente a parte de trás ali, pequena, e um tempo bem diferente dos de hoje. A dificuldade era gigantesca. Meu pai chegou ali, a rua era a terceira, ele formou a terceira casa da rua. Então, dificuldades enormes, enormes. Minha mãe conheceu meu pai no interior, vieram para cá, formaram família, né? E você, quando fala de criança, me fez agora visualizar o berço lá atrás e um enorme terço com aquelas bolinhas gigantes atrás. É, Foi difícil, mas foi, foi o que me sustentou, que me deu a fortalecimento da raiz para poder entender aos poucos durante a vida o que eu tinha para desenvolver, para fazer. Até hoje não entendo assim algumas coisas, mas não quero nem entender também, né? Uhum. Mas foi uma infância maravilhosa. Quando a gente fala, você fala, né, do bairro, né? O bairro ali é Vila Mazem, né? É, a gente usa aquela expressão, né? Eu morei aqui quando tudo era mato, né? Não tinha Sinceramente, nada. era terra, E era como terra. que era, talvez, né, nesse momento, a questão da infância? Porque assim, tudo era mato, tudo era terra, né? Não tinha, acho que com certeza não tinha comércios perto, né? Então, assim, não sei, eu não tenho ideia de como era lá atrás, né? Mas, assim, vocês precisavam andar bastante pra achar uma quitanda, achar um mercadinho. É, em 1970, a gente começa naquela época, as crianças já saíam de casa bem cedo. Uhum. 7h05, 7h06. Não que as mães não Uhum. cuidavam, longe disso, que a minha mãe era pegajosa. A bicha era pegajosa. Eu tentava dar uma fugida, ela já ia na bota atrás. Mas descendo a rua, gente, sim, é como a formação de hoje. Uhum. Aquela padaria já existia, a quitanda foi formada em 72, né? E o bairro era tranquilo, estudei no Pedro Alexandrino, né? Repeti o prezinho,
uma coisa normal de acontecer naquela época, entendeu? Só não fui para classe especial. Uhum. E era uma dificuldade, mas não existia a violência que tem hoje. Então, a gente foi criado solto. A gente foi criado ali no bairro, num ponto que a gente tinha liberdade para poder ir para a escola, para ir para a igreja, para fazer as nossas bagunças. Era Uhum. diferente o contexto que a gente vive hoje, né? E o fato de, assim, ter, né, o bairro estava sendo formado, estava sendo Isso, criado. E aí tinha ali a igreja, né? isso. Como que era essa vida? Porque, assim, a gente é jovem, a gente quer brincar, a gente quer correr, quer fazer bagunça. Como que era a sua vida com relação à igreja, né? Você ia na igreja, a sua mãe tinha que pegar na sua orelha, levar você pra igreja. Com certeza, forçado. Forçado. Fiz a minha catequese na paróquia com os meus 10 para 11 anos. Recebi a minha primeira Eucaristia, conheci Jesus Eucarístico no dia 30/11/1981. Estão falando que eu sou velho, né? Mas é assim mesmo. Foi meu primeiro contato, foi meu. Não lembro assim, declarado, lógico, mas foi o meu primeiro contato na paróquia, mas a mãe falava, o pai. Meu pai trabalhava de segunda a domingo. Uhum. E chegava cansado no domingo e ia para missa. Quando a gente não ia, quando chega na parte dos 14, 15, a gente vira um bichinho, né? Comecei a trabalhar aos 10 anos, ali na própria quitanda, né? Uma família que hoje eu tenho ela como minha família, né? Sim. Mas ia forçado. Ia forçado. Aí com o tempo, depois já chegando na parte dos 20 anos, é onde a gente vai, né? Uhum. Chegando um pouco mais perto. Mas é aquilo, uma infância maravilhosa, mãe e pai puxando bastante a orelha, a gente acompanhando, mas existia algo a mais ali na parte que a gente vai conversar sobre caridade. E, e o fato, assim, vamos imaginar uma memória afetiva. Quando você lembra dessa sua infância. Hoje você fala assim, ó, se existe alguém que foi o pilar na minha fé, e talvez olhando até um pouco para essa parte da caridade, né? Porque nesse tempo de caridade, assim, tudo parece simples, né? Mas às vezes a gente fala assim que ouvir algumas histórias, né? Sobre até mesmo crianças, né? E quando a gente fala na parte da caridade, talvez hoje isso esteja mais enraizado na nossa vida, né? E quando a gente fala, vamos praticar a caridade para uma criança, como que era como que você enxergava isso, né? Na época, né? Então teve alguém que teve um pilar mais forte assim na sua infância, que você falou, aquela pessoa foi, acho que a pessoa que me deu esse direcionamento e eu comecei a ter outros olhos. Douglas, a gente viveu uma fase das vontades, de muita vontade. Ao chegar na escola, a gente chamava ela de tia do churrasquinho. E a gente passava muita vontade disso, daquilo. Imagina, hoje a gente como pai, a gente tenta fazer o máximo por eles, né? Não consegue, mas hoje posso dizer que, independente das crianças que a gente tem na comunidade, que a gente conhece, eles não passam necessidade alguma. Eles têm até demais, entendeu? A gente tinha uma necessidade de coisas muito simples, sabe? Vontades assim muito simples. É, eu tive uma, uma avó, da parte da mãe, uma mulher de muita oração, veio a falecer com 103 anos, Nossa. e ela era do terço de uma tal forma, morava numa casa de 2 cômodos, mas tinha um dom de partilha que era uma coisa assim, que tinha que se estudar como ela conseguia fazer tudo por todos com tão pouco. A matemática nunca ia entender a forma que ela fazia. Sim.
E a gente via isso. Porque todos os finais de semana, ela morava na Zona Leste, e a minha mãe, no final de semana, pegava a gente, a sacola, e a gente dormia de sábado para domingo lá. E a gente assistiu isso daí, né? Quando criança. E eu acho que é, diante das vontades, diante das coisas que a gente passou, a gente vai somando e aprendendo, né? Durante a vida, a partilhar. Sim. Partilhar não é uma coisa fácil. Partilhar é diferente de dividir, né? Partilhar você entrega. Dividir, você vê se tá bom a sua parte antes de entregar a parte do outro. Um fato, né? É um fato, é muito triste, dói no fundo do coração. Mas a sua pergunta é sobre aquela pessoa que dá o start, que dá o. Eu tenho certeza que foi a minha avó, Antônio. Que demais. A gente lembra um pouco até quando a gente fala, né? Principalmente a criança enxergando essa parte da solidariedade, né? Então, dizia em Marcos 10:14, deixa vir a mim as criancinhas, né? Então, quando a gente olha isso, né? E a gente olha essa parte da solidariedade, se a gente consegue entender isso, que nasce bem dentro do berço de casa, né? Fica muito mais fácil. Então, realmente, eu acho que aí nasce aquela questão, né, de que você fala, pô, vamos fazer a solidariedade, vamos fazer a caridade, né? E que bom que a gente tem pessoas que nos ensinam, né, que esse é o correto, né? E que bom que a gente tem isso. E aí, quando a gente pega a fé, né, testada pelo mundo, né? Você disse que assim, você nasceu numa família católica, né? Então você tinha ali a igreja, você tinha seus amigos, né? Metade ia para a igreja, metade com certeza não ia, né? Então, e como que era isso, assim? Você teve a sua infância também, e a juventude, diria, né? Ela sempre foi direcionada para isso também? Você sempre foi uma pessoa que frequentava ali a igreja? Ou não? Teve seus momentos de Não, desvio, de escape ali? com certeza teve. Por exemplo, eu começo a ajudar minha mãe aos 10 anos, né? Ela começa a fazer os serviços para fora, ela costurava guarda-chuva, né? E aí, só para você ter uma noção, ela costurava guarda-chuva, morando ali antes era Ernesto Souza Cruz, os mais velhos vão lembrar. Hoje Visconde de Sucena, e eu ia Nossa. até a Manuel Gaia, do lado de uma empresa chamada Una, que chegou a pegar fogo lá na Rua da Feira, entregar guarda-chuva de dúzias, né? Então eu já tinha esse esquema para fazer. Escola, ajudar na casa, ajudar nas tarefas, já tinha tudo no esquema para se ajudar o pai e a mãe, entendeu? Então a Uhum. gente e a parte da igreja acompanhava eles, né? Quando eles iam, né? Mas só que se não fosse, o chicote estralava, era diferente, entendeu? A chicote caminhar sozinho para a igreja, isso se dá depois Sim. de um tempo, né? Eu começo depois a trabalhar registrado. Esse ano agora eu tenho 55, completo 40 anos que eu já trabalho, que eu corro aí com o mundo, para cima para baixo. Agradeço imensamente a esse Deus maravilhoso, né? E nos momentos de domingo, né, a gente chegava para ir na missa, fiz a minha primeira Eucaristia, como eu disse, aí em 81, fui Uhum. fazer minha crisma já adulto. Nossa. Fiz a crisma aí, inclusive até mostrei para ele num evento que a Uhum. gente foi aí, trabalhando com as obras do projeto. Mostrei até pro nosso bispo uma foto quando ele me crisma, Dom Odilo, na paróquia São Gabriel, já com os seus, beirando já os seus trintinha, entendeu? Caramba. Mas do ponto fixo de igreja, se dá num domingo de manhã, porque eu trabalhava de segunda a domingo, Uhum. trabalhava fora e trabalhava também na quitanda, ali que é o lado da paróquia. Aham.
E no momento de louvor do padre Cândido, ele sabe disso, né? Aquilo falou, vem menino. E na troca dos padres, quando entra o Cândido, a gente começa a ficar nesse ritmo que a gente tá aí até hoje. E quando você tava, e aí, pensando um pouco nessa juventude, né? A gente sabe que naquela época talvez tudo era mais difícil. Muito Né? mais. Quando você olha essa questão, né? Você fala que a pobreza ela tem um rosto. Hum, naquela época, Douglas, os que tinham um pouquinho a mais eram muito poucos. Então a gente andava ali naquele meio, o pessoal era mais, né, sabe, é todo mundo nas mesmas situações, era sempre, todo mundo sabia, os vizinhos tinham um contato que hoje não tem mais, viviam, pareciam grandes famílias, né? Eu chegava um ponto, isso eu contei para Maria várias vezes. Eu sabia a hora da janta da casa do seu Rubens. Seu Rubens, me perdoa. Sabe, é sério, eu sabia a hora da janta e eu chegava lá, porque lá era uma casa que tinha sabe, uma coisa diferente. Seu Rubens, cheguei. É, A janta tá pronta. sabe, mas ele já sabia, o cara de pau chegou e tal, mas eu não encarava dessa forma. Claro, claro. Eu acho que por isso depois eu conto de hoje, mas eu acho que eu venho assim, vai passando os dias, a gente vai vendo por que hoje os caras falam, pô, você é muito exagerado. Eu falei, vocês não sabem como que foi, cara. E aí, Tim, quando você olha toda essa questão, né? A gente tem um ponto aqui que é quando você vê toda essa situação, né? Que você. A diferença de classe ali, né? Tinha gente que tinha mais, tinha gente que tinha menos, né? Que você mencionou do seu Rubens. Tinha uma comida diferente. Então, assim, eram poucas as casas que tinha isso, né? Pouquíssimas. O resto era farinha amassada com feijão, casa da dona Esterina. E ela fazia, sabe, aquele feijão com farinha e Sim. tal, o caldo da carne e tal. Olha, rapaz, meu nome devia ser Hamilton Carlos Lombriga, porque olha, vou falar um negócio pra você, como eu tinha vontade das coisas, moço de Deus. Que é isso? Que história é essa? E então, quando a gente tinha um barraco que tinha um negócio diferente, a gente chegava, sabe? Uhum. Se você vai me perguntar, você nunca teve vergonha? Eu falei, que é isso? Que é isso, vergonha? Sim. Seu pai não tinha para colocar na sua mesa? Eu não se preocupava com isso, era diferente, era simplesmente diferente. Você tem isso, ponto final, é isso que você tem e, sabe? Você acha que, devido a tudo isso, a todo esse contexto que você trouxe aqui, que você passou, isso foi um despertar hoje para o que você faz com o projeto de caridade? Então ela saiu daquela emoção de ir lá na casa do seu Rubens comer uma comidinha diferente. E você falou, pô, por que outras pessoas não podem também comer uma coisa diferente? Você acha que isso aí foi um ponto inicial de partida para você entrar nesse mundo, né? Ou seja, aperfeiçoar mais a sua fé e realmente ajudar o próximo? Não, eu acho que o detalhe do próximo, ele vai. Eu tive uns episódios antes de estar dentro da igreja, com uns amigos, o Marquinho, o João, Uhum. eles são espíritas, né? E eles faziam os movimentos de fazer festas, decorar, arrumar casas de creches, Uhum. abrigos de criança. Antes do projeto, tem um histórico de Casa Pive, casas já foi nesse centro de Hanseníase, no Itu, tinha uns movimentos assim, que a gente frequentava, que a gente ajudava, fazia sempre movimentos de estar dando uma força, de estar colaborando. Eu sei que criança sempre foi o meu, sabe, eu tenho devido, acho, talvez as dificuldades quando fui,
eu olho a criança assim como um vidro, né? Que precisa ser. É ali onde está formando o adulto, né? Sim. Se ela começa a ser mal formada, aí ela vai, sabe, Uhum. vai, ela vai sendo formada de uma forma assim que onde as dificuldades vão trazendo aquele monte de sequelas no futuro, né? Sim. Hoje a gente não precisa nem falar, a gente nem pode falar muito, porque a gente vê, né? E como que foi tudo isso, assim? Porque hoje você é casado, você tem uma filha, né? É, como foi viver tudo isso e agora assim, agora eu sou o provedor da casa, né? Agora eu tenho minha família, tenho minha esposa. Como que você enxerga que foi essa situação de vocês? É, antes de formar a família, a nossa família, a gente tinha os meus sogros, e minha mãe e meu pai. E eu fiquei provavelmente 10 anos fazendo curativo diário na perna da minha mãe e, sabe, cuidando para que aquilo não. Ela tinha vários problemas. Uns falavam que ela não batia bem da cabeça, outros, sabe, aquelas coisas que a pessoa não conhece, mas tem o prazer de dar o diagnóstico sem ter CRM, sabe? E eu tinha aqui um zelo muito grande por ela. Então, antes de chegar nessa família, Patrícia, Maria e Hamilton, tinha pai, mãe, sogra e sogro, com problemas de saúde gravíssimos. Tanto é que já não os temos mais, só tem o meu pai. Hoje está o meu pai com a gente lá, sem perna. E a gente, a gente sabe, é, criar, a família nasceu diante de todos esses problemas. Eu caso em 2003, em 2004 minha esposa, a minha sogra, ela tem um problema vascular que nos leva a cuidar dela 17 anos corridos. Nossa. 17 anos corridos, com uma mãe fazendo curativo diário, com problemas na cabecinha. Eu não via a Maria crescer. Esses dias ela teve uma DEC, a mãe, ela escreveu lá, vocês não foram, no meu caso, nas festas de escola, Uhum. porque eu tinha que fazer alguma coisa pela mãe, fazer alguma coisa, dormir na UTI com a sogra. Então, quer dizer, daqui a pouco você vai me perguntar, mas como tudo isso, você consegue conciliar tudo isso com já isto da casa, fazer as coisas Uhum. fora? Eu não- A minha explicação é ele, né? Eu sei que um belo dia, um tio me disse assim, no encontro, você vai ajudar a muitas e muitas pessoas. Nem sonhava de ter o projeto. Uhum. Eu falei, amém. E aí a ficha vai caindo, né? Vai caindo. A gente está cuidando de casa, a gente está fazendo as coisas, a gente precisa trabalhar. Tanto completando agora 40 anos de trabalho, com 55 anos. E quando que você dorme? Quando que você come? Quando que você viaja? Quando que você faz suas coisas? É quando Deus permite, né? A gente poder partilhar, de novo a palavra partilhar, o Uhum. nosso tempo com aquele que precisa. E também não adiantaria eu correr com os demais da rua e deixar os de casa numa necessidade gigantesca. Sim. Tanto é que hoje, agora há pouco, eu estava em mais uma dessas diligências hoje com um tio aí que ficou pra gente ter o zelo total por ele. Então, realmente, né, assim, a gente escutando, é tanta coisa pra fazer, tanta, né, porque assim, você tem que conciliar o seu momento de fé, você tem que conciliar seu momento de pai, você tem que conciliar seu momento de sobrinho,
de filho, né? É, e aí é realmente de onde vem, né? Tanta força, se não é Deus, né? Porque Somente Deus. para encaixar tudo certinho, com tanta coisa para fazer. Somente Deus. Nada, nada, nada do homem, nada do profissional, nada do. Pode ser quem for que você coloque em cima da mesa, não. É só Jesus. Essa força eu sempre falo, hoje, amanhã e sempre, vem dele. Deus. Porque não tem como você aguentar tudo isso. Sim. Entendeu? Hoje, se você pegar aí e solicitar que faça 2, 3 atividades, o cara pede a conta na hora do almoço, o cara vai embora. Mas a gente foi criado para ser o 4x4, não tem jeito. Você entendeu? Então, quer dizer, então o começo da criação me deu essa estrutura para fazer aquilo que eu já fiz, né? Aquilo que eu estou fazendo, se ele permitir, aquilo que ele nos deixar para fazer aí na frente, né? E como que você entendeu, Tinho, que a caridade, ela para sua vida, ela passou a ser uma decisão, né? Que você fala, ó, esse foi o ponto de partida que eu falo, não, aqui eu tenho que assumir obras sociais, né? Fazer a caridade, né? Vim da estrutura de um projeto que a gente vai falar mais para frente, né? Como que foi esse ponto de partida que você fala, agora se tornou uma decisão que eu tô tomando para minha vida? Conversando com você agora, eu vejo lá atrás, perto da hora de descer para ir para a escola, isso 1980, a divisão até de um almoço. O pessoal vai ficar meio que. O que esse cara tá falando? Esse cara é o. Não. Sabe quando a gente vai conversando? A gente fez uma oração aqui antes de falar sobre o assunto. Sim. A gente está falando de realidades, não estamos falando do mundo que foi criado. Uhum. Foi um mundo que foi colocado para a gente viver em paz e, sabe, a gente partilhando ali, nesse momento que eu quero dizer é o seguinte, eu partilhando um almoço antes de ir para a escola. Quer dizer, então, eu acho que ali na minha formação veio, sabe, coisas a mais sobre o negócio de partilha. Porque eu lembro direitinho meu pai falando que lá na roça, ele levava o arroz, o feijão e um limão rosa para almoçar, que era a mistura. Um limão rosa. Limão rosa para almoçar. E que muitas vezes, quando chegava no almoço, na hora do almoço, tava azedo. A comida azedou. E assim mesmo, eles faziam um milagre e depois ficavam mal. Cara, sabe, essas coisas que o cara vai te contando, aquilo vai ficando, sabe, vai te. E então a gente vai falando, nossa, foi muito difícil pros caras, né? Pra mim já foi muito mais fácil. Mesmo faltando as coisas, mesmo eu tendo vontade das coisas, eu tinha vontade, eu não tinha falta. Porque eu não tinha aquilo que eu mais queria, mas eu tinha aquilo que me fazia ficar em pé, para mim continuar, para mim seguir. Você entendeu? Então, cara, vai entrando essa partilha. Lembrando que partilha não é divisão, Sim. sabe? E a partilha, quando nasce no coração da gente, o que é partilhar? É doar? É dar? Pode ser. Mas partilhar é partilhar aquela coisa mais gostosa que você tem, sabe? Aquela coisa mais. Essa parte que você mais gosta. Dá a ela. Começa a fazer isso a partir de agora. Porque a gente doa aquilo que a gente. Não gosto muito disso. Uhum. Começa a partilhar aquilo que você mais gosta. E fica com aquela parte que você sempre deu para o outro. Vai alimentando isso aos poucos. Aí você vai falar, né? Mas os outros daqui a pouco vai ver que você vai ser o bobão da história, né? Que você tem na sua testa escrito otário. Deixa isso pra lá.
Esquece disso. Se você for partilhar e pensar que o terceiro vai falar do que você está fazendo, sai dessa vida. Sim. Continua sendo esse cara que, sabe, que vai lá, escuta 20 minutos de homilia maravilhosa, que entra aqui, sobe lá em cima, vai até o pé, passa em toda a região do seu corpo, mas não entra no coração. Perdão. Se quebrar, depois a gente acerta. Sabe? Passa por todo lugar do seu corpo, mas não passa no meio. Sim. Aí não tem condição de nascer esse tal dessa partilha, patrão. Não tem condição. Então, ouvimos. Beleza, maravilhoso. Nossa, como eu tenho que mudar, meu Deus do céu. Como eu preciso mudar, como eu preciso ser diferente, como que eu faço isso? Começamos um novo ano, né? Mas é fácil entender isso. Porque assim, às vezes você tá enraizado que você. É para você, no seu interior, você consegue entender isso. E você pratica isso. E quando você olha o próximo, que realmente ele não tá fazendo. Só que assim, você tá ali, você tá perto, você tem um contato. Como que é essa sensação? É assim, ó. Lembra da criança que precisa ser bem criada, bem moldada, que ela precisa de todas essas estruturas? Muitas vezes, não adianta eu exigir que a minha caridade seja, que a sua e a minha seja igual. Não, vai ser Uhum. diferente, porque você é muito melhor que eu em diversas outras situações, praticando a caridade, por exemplo, de passar a palavra, né? A caridade não é só comida, não é só Uhum. bebida. Ela tem várias formas de você ser caridoso. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Sabe aquele cara que tá lá na ponta do metrô? Presta bastante atenção nisso, pessoal. Quando vocês estiverem no metrô, quando vocês estiverem num lugar que é perigoso, e você, lógico, todo mundo corre, o horário, tô atrasado, tal, não sei o quê, que você vê um sujeito que tá lá na boca do metrô, lá naquela, sabe onde que o metrô vai entrar? Ele tá passou 1, 2, 3 metrô e ele tá lá ainda. Vai lá conversar com esse sujeito. Fala bom dia pra ele. Ô, irmão, Deus te ama. Você entendeu? Então o que que acontece? Isso é partilhar. O quê? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quantas vezes, depois a gente fala um pouco disso, que a gente chega para entregar uma comida pro cara e o cara falou assim: era meu último dia hoje. Como assim? Eu não queria mais. Ah, você vai falar, mas é um prato de comida que salvou a vida do cara? Não! É o seu sim! Sabe? É o seu abraço! Sabe? Nem grana ia salvar o cara, porque ele ia gastar na onde? Se ele não tinha estrutura para nada, ele só queria um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Salva a vida, um bom dia, boa tarde, boa noite. Salva. Salva. Então é isso. A partilha, ela tem um leque gigantesco para a gente poder explorar, cada um dentro do que faz. Não é somente o entregar a comida, entregar a água. Não, não. Ela é muito mais que isso. Vai chegar na comida depois que você conversar com o cara, depois que você chegar e falar com ele, tá tudo bem com você? Quando a gente fala pro cara, tá tudo bem, a gente tem que estar preparado que se o cara for te pedir alguma coisa, você não deixar o cara no vácuo, né? Tem tudo isso. Então a gente precisa prestar bastante atenção. E sempre falar, Senhor, eis-me aqui. E aí a gente entra num outro ponto, Tim, que é reconhecer o Cristo no outro, né? Quando a gente fala de caridade, a gente fala de solidariedade. Elas estão juntas ali, né? A gente precisa realmente reconhecer o Cristo no outro, né? É, e aí foi quando surge realmente essa sua nova vida, diríamos assim, né? Se é bem assim que eu posso dizer, né? Porque tanta coisa você passou, tanta coisa você viu, né? E realmente você teve esse chamado por Deus, realmente para poder ver o Cristo no próximo, né? Como que foi essa transição
né? Como surgiu, como foi esses primeiros passos? Quando você realmente falou assim, ó, esse foi meu momento de falar, agora é isso e eu preciso fazer alguma coisa. Eu trabalhei na pastoral social da paróquia, junto com a Dirce, há muitos anos atrás. E a gente precisava fazer alguns pontos de, como hoje, a gente precisa fazer uma triagem, né? Precisava fazer Uhum. ver realmente. Até hoje eu não sou bom nisso. Até hoje eu não sou bom nisso. Eu volto para a pastoral social em 2017, quando o Maércio me pede para tomar conta. A gente, sabe, mexer com gente que precisa, mexer com criança, mexer com família, atender as necessidades, atender também aqueles que não têm tanta necessidade ou nenhuma necessidade, mas já virou, sabe? Eu vou lá, vou pegar porque o cara dá, porque a igreja fornece. Existe o outro lado que recebe isso. Lembrando de novo, eu consigo, não tem nenhum um espelho aqui para me visualizar. Deixa eu ver aqui, não tem. Mas os caras enxergam o tal do otário. Cara, atender família que tem casa, ele tem casa, ele tem um banheiro. Se a gente negar ali a cesta básica, porque a gente sentiu que não há aquela necessidade, ele vai embora e vai conseguir em outro lugar. Mas nem assim eu consigo negar. Mesmo muitas vezes sabendo que não há, porque foi pedido. Uhum. Quando é pedido, quando é solicitado, quando a pessoa chega, porque também não é fácil você chegar e falar, Douglas, você tem como me arrumar uma cesta básica? Se põe você no lugar do cara que tá pedindo. Você vai chegar num lugar que você não conhece, ou você conhece, e solicita um pacote de arroz, um pacote de feijão. Cara, se põe no outro lugar com um cara que tem uma vida que passou as suas vontades. Não passei fome, passei vontade, é diferente. Vamos dividir as coisas. Sim. Então o que que acontece? Para mim é quase que impossível eu chegar e falar, olha, eu não tenho a cesta inteira, mas eu vou te dar um suporte para você passar aí a sua semaninha. O cara não voltou mais, a gente já entende que ele já foi para outro lugar, garimpar e assim. Sim. Mas você tem que ir lá na casa do cara, você tem que ver se o cara precisa, você tem que saber se realmente. Cara. E tem muitos projetos que fazem isso, né? Acho que os vicentinos são desses, quer dizer, conheço, sei lá, Os vicentinos. vicentinos. Eu conversei com o irmão vicentino. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu conversei com ele, falei, irmão, tá vendo isso aqui, ó? Que você tá me colocando aqui na minha casa hoje? O que aconteceu com isso? Não é que. Toma cuidado com o não, irmão. O não gera sobras, percas. Tem que tomar cuidado. Eu sou um péssimo. Eu declaro isso para todo mundo. Uma péssima pessoa para falar o não pro outro irmão. Então, eu preciso estudar como eu vou fazer para poder fazer a doação. Tipo, eu tô entregando uma marmita, o cara me pede 2. Eu falei, irmão, vou ficar do seu lado, quero ver você comer essa 800 gramas e eu vou te dar outra. Eu não vou embora, não precisa comer rápido. Aí o cara me devolve a outra, as 2. Ele queria realmente comer a marmita? Pô, mas você tá falando que você tem dificuldade para falar ou não e não deu 2 marmitas pro outro? A gente também sente. Eu, quando vou sair de casa, eu falei, senhor, se o senhor não for comigo, eu não vou. Quem que sou eu para descer a Rua dos Maracujá, entrar na Embiras e depois fazer as coisas que a gente vai fazer? Eu sou igual a todo mundo. Ou o senhor vai comigo, eu não vou. Você entendeu? Eu vou fazer a entrega com a minha irmã. Eu ia falar Capitão Nascimento, mas não vou, sabe? Vai comigo, vamos, a gente faz oração, a gente faz, sabe? A gente vai atender só as pessoas muitas vezes entendem que não tem a marca que ele quer ali. Então é muito difícil você atender o próximo. Aquele que realmente necessita, ele não questiona. Ele só fala assim, que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. E você fala, amém. E aí, quando
Que você mencionou agora a questão do projeto social, né? E aí o projeto social é feito ali pela paróquia Santo Antônio, da Vila Mazém. Quantas famílias hoje são atendidas? Na pastoral social chega deu picos, Uhum. porque o Michael chega bem na pandemia. E ele chega na pandemia, chega numa fase que a gente não tem comida. E aquele jeitinho dele, né? Abre as portas do fundo da igreja e não pode abrir as. Não pode falar, né? Não pode falar, mas depois você faz uma edição aí. Tudo certo. Você entendeu? Então o que acontece? Depois você edita aí, patrão. Mas é assim, o que não podia ser atendido lá pela frente lá, ele salvou várias famílias na época da pandemia, certo? Não tenho. Se tiver que pagar alguma coisa, eu pago aí sem problema nenhum. Arrecadou comida e a gente. Ele mesmo montava cestas lá no fundo lá. E várias famílias foram assistidas. Foi onde deu um pico de 130, 140 famílias. Atendia 30? Nossa. 30. Atendia 30 famílias no máximo. Pandemia, desemprego, perde seu. Nossa, aí você vai falar, pô, um cara doido igual eu, que maravilha, que loucura. Perdi, hoje eu tô fazendo esse podcast, perdendo a minha carteira de ministro, a minha função da pastoral social, mas é verdade, verdade, eu tô contando a verdade, eu tô contando o que aconteceu, coisas que a outra grande não mostra, então, você entendeu? Foi isso que aconteceu, pandemia, fome, morte, 3.000 pessoas, tá aí um ressuscitado que viu o outro lado, né? Chegou a ver, você passou o que passou, né? Ele meteu as caras, nós metemos a cara junto, ia buscar, enchia perua em outras comunidades, em outros lugares, buscando comida, trazendo para lá, fazendo esse movimento. Em paralelo, né? Em paralelo, tocando o projeto. Lembrando, 3.000 pessoas morrendo. Você estava fazendo isso, a minha família ficou doida. Você vai morrer. Eu falei assim, se eu morrer, eu queria o último lugar no céu. Aquele lá no cantinho. Sabe, aquele lá no último cantinho. Porque valeu a pena. Valeu a pena. E realmente era uma fase. Pô, quantas mil pessoas, milhões de pessoas, né, não passaram por dificuldades. Algumas tentam se recuperar até hoje, né? Que a gente sabe. E aí em cima diz assim, você fazer essa grandiosidade que é. Cara, você é uma paróquia pequenininha, você consegue atender ali 30 pessoas no meio de uma pandemia, né? No momento que assim, tá todo mundo, quem ajudava a dar cesta não consegue dar cesta, né? Então, da onde surgia tanta coisa ainda para atender 30 famílias, né? Então, graças a Deus tem benfeitores que, né, conseguiram ali do seu jeito contribuir. Externos, de longe, Sim. de longe. Sabe, vinha caminhãozinho de longe. Eu me lembro agora como se fosse, sabe, o cara encostava na rua de trás lá, que ele através das suas, sabe, da sua forma de trabalhar para Cristo, buscava, porque da paróquia, como que vai chegar na paróquia se a paróquia tá fechada? Sim. Travado na frente, travado atrás. Como que vai chegar? Sabe, então, mas chegava. E graças a Deus. Chegava. Graças a Chegou. Deus. É lógico que a pessoa que recebe, ela precisava aprender a agradecer. Não pro padre, muito menos para mim, mas diante do altar. Senhor, como o Senhor foi maravilhoso. De colocar onde todo mundo se escondia da morte, os caras para ficar de cara lavada numa porta marrom, de lata, comida embaixo de ferrugem, com 2 mesinhas, dando suporte, dividindo o pouco que tinha, e cada vez que saía, cada vez entrava. Vinha chegando, vinha, sabe, ele fazendo as missas, né, de forma online, fazendo as missas porque, como disse esse irmão que acabou de fazer a podcast aí, a Eucaristia.
o verdadeiro pão. Quem come desse pão, né, nunca mais terá fome. E não vai ter fome mesmo. E aí a gente entra num grande marco. A gente sabe que tem o projeto Solidariedade, inclusive sigam aí nas redes sociais o projeto Solidariedade, né? Acho que é projeto Solidariedade ou tem alguma coisinha a mais? Você lembra, Maria? É projeto Solidariedade tudo junto ou é projeto.solidariedade? Projeto.solidariedade. Então, assim, conheçam o projeto, entre lá para vocês acompanhar um pouquinho dessa ação, dessa obra que é feita. E aí, quando a gente olha o projeto Solidariedade, né, a gente passou a ter uma caridade como vocação, né? Quantos anos tem o projeto? 22 esse ano. 22 anos. Né? A gente tem um tempinho a mais aqui para a gente falar. Ou seja, a gente está falando de um projeto de 22 anos. Você tem ideia quantas pessoas você já atendeu com esse projeto? Acho que fica difícil de falar para você, assim, de calcular, porque foram várias. Ou nos dias de hoje. Uhum. Nos dias de hoje, vamos calcular aí 800 Marmitex mês. Nos dias de hoje. Uhum. No começo foi mais difícil. Nós tínhamos o Padre Zieiro na paróquia em 2004. No dia 15 de novembro de 2004, um irmãozinho chamado Roberto Takeo Kamiya volta do Japão e a gente foi para um almoço. Era um feriado de 15 de novembro. Estava eu, o Sidney, hoje ministro da Eucaristia da paróquia São Gabriel, e minha esposa. Eu tinha 1 ano de casado. E ele falou, nossa, eu vi uns projetos maravilhosos de morador de rua e a gente um dia podia tocar isso aí, né? Eu falei, por que um dia? Sabe esse negócio do cara bolar? Um dia vamos fazer? Uhum. E eu não sei o que deu. Eu falei pra eles, esse dia pode ser hoje? Ele falou, você tá louco? Eu falei, não. Louco é você de colocar na mesa de um almoço uma opção de fazer a caridade. Você tá com vontade? Realmente vocês estão com vontade? Então, daquele dia a gente sai num restaurante que a gente tava umas 2h30 da tarde, a gente sai do restaurante, a gente vai para um final de feira, que já estava bem no final mesmo, não conseguimos muita coisa, a gente foi para o mercado, compramos as coisas, a gente foi para minha casa, recém-casado, né? Sim. A gente foi para minha casa, lá a gente montou uns alimentos e naquela noite mesmo a gente saiu. Foi a primeira vez, 15 de novembro de 2004. Ali startava uma ideia que era o próximo de rua, o afastado, que é aquele que recebeu o convite da calçada. Eu costumo dizer que a calçada, ela conversa com as pessoas. Muitas vezes, quando você vê as pessoas estão andando, a pessoa vai andando, olhando para baixo, para quê? Para não tropeçar, pensando na vida. Mas que danada da calçada chama de gente, hoje, principalmente nos dias de hoje, para deitar e ficar, e ali encerrar suas atividades, ela chama e aqueles que aceitam dificilmente vão se levantar dali. E não adianta você falar que você tinha grana, que você tem grana, se você é bonito, se você é feio, independente da forma como você foi formado, a calçada é muito perigosa. O projeto se inicia nessa data. Já na segunda edição vem o Orisvaldo, o Francisco, que é o nosso amigo Marlon, já foi catequista na paróquia Santo Antônio. E a gente tinha um apoio total do Padre Zieiro, da chave da social. O maior dos padres, como a gente conversava com ele, falou, o senhor pode fazer uso. E ali nasce o projeto. A gente começa a fazer, a gente já tocava a quitanda, a Patrícia trabalhava na quitanda e tinha uma pequena cozinha. Logo que começou o projeto, um irmão na nossa paróquia, Ricardo Vasconcelos, ele me dá um fogão industrial. Eu falei assim, nossa, começou meus brinquedos, né? Seu Sebastião, que morava na Malha Pernambuco, que Deus o tenha, me deu um primeiro caldeirão. Começa a história a se moldar.
O Orisvaldo, ele vem da paróquia São Gabriel, traz o irmão dele. A gente começa a fazer as primeiras unidades ali. Eu trabalhando na quitanda, eles fazendo a comida lá atrás, fechava a quitanda, saía pra rua. Passou um tempo, a gente foi procurar um lugar para nós. Vou contar rápido. Uhum. A gente procura uma casa para alugar, ali nas imediações. A gente aluga a casa, o pessoal começa a aumentar o número de pessoas, vem e tal. De repente, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Ah, lembra daquele detalhe da semente que caiu aqui, a semente que caiu acolá, a semente que caiu no espinho, a semente que os bichos comeu, a semente que o sol socou. Moral da história, fica somente os 5. Eu não tenho condição de pagar aluguel, a gente sai dali, mas aí o projeto daquela caída tal, começo a fazer um pouco na minha casa, começo a fazer um pouco, corre daqui, corre de lá, fui para minha casa, montei lá no fundo da minha casa. Trabalhava de segunda a domingo e ainda a gente fazia essas coisas. Tá bom, chega a Maria. Chega a Maria, né? O nosso tesouro. E a Maria não tem uma piscina. Ela não tem uma piscina de plástico para tomar um banho. Vai pro Põe na caldeirão. panela. Põe na panela, põe na panela, põe na panela, põe na panela. As crianças, elas normalmente o pai leva ela num lugar bacana, faz aquelas festas maravilhosas. Uhum. Não posso reclamar da festa de primeiro ano dela, né? Que foi uma verdadeira partilha. As irmãs, nós locamos o sítio das irmãs, Uhum. né? Nossas irmãzinhas que colaboram conosco até os dias de hoje. Foram só 350 pessoas que foram lá. As irmãs guanelianas, né? Guanelianas, as nossas irmãzinhas guanelianas. Teve o sítio, aí foram 350 pessoas. Daqui a pouco eu falei, Jesus amado, quanta gente. E nesse dia acontece uma coisa que é bíblico. Se fizeres algo, dê para aquele que não pode te dar de volta. Sem avisar ninguém, nós levamos uma avó e a Maiara. Eles ficavam na Loft, antiga Loft que tinha no cruzamento da Cruzeiro do Sul. É uma outra loja hoje lá. E eles recebiam marmitas da gente lá à noite. E a gente, o Masayuki, o Sidney, ele vai buscar a avó e a Maiara criança e leva pra festa. De 300 e poucas pessoas, se você falar pra mim quem se divertiu mais, se você errar, eu paro isso aqui agora. Eu paro agora, paro de falar agora e vou lá, apago tudo. Essa criança se divertiu tanto, mas tanto, mas tanto, que foi hoje a Maria, daqui a alguns dias, dia 6 de fevereiro, completa 19 anos. Nesse primeiro aniversário dela, é onde vai startando, onde a gente vai começar
minuto que o sacerdote fala, ele fala para mim, fala para você, é que ele não pode colocar o espelho, porque ele fala para ele. Ele fala para ele. Sim. Aproveita! Aproveita. Não faça de uma celebração uma coisa, é domingo, vou na missa. Para com isso, cada coisa bonita que passa na hora da missa das 10. Eu tô sem fazer o projeto de domingo. Eu tô assistindo televisão, tem Globo Rural, tem, sabe, N coisas para se assistir. Ou vai na missa, aproveita e muda, ou fica na televisão. E Dinho, pô, eu sei que tem muita história, a gente tá até chegando ao final já. Quem que mexeu no relógio? Falei pra você que passa rápido aqui. A gente fala, parece que ainda tem um tempão, mas é muito rápido. Mas pensando em toda essa história que você contou, né? A sua vivência na prática ali, né? Colocando a fé realmente em ação. Fala um momento curtinho de alguma lembrança que você tem quando você foi entregar uma marmita para um morador de rua. Que você fala, essa foi, pra mim, assim, foi o que me motivou a continuar, a continuar e a continuar. Excelente pergunta. Eu queria que toda a equipe estivesse aqui comigo, porque não houve, nesse momento, dos 21 para 22 anos, que não tivesse uma situação que nos fizesse falar semana que vem ou daqui 15 dias a gente está aqui de volta. Deus se mostra. Eu teria aí, o tempo está acabando, várias coisas para contar. Desde você chegar num ponto e ver o cara puxar de dentro do lixo, quando ele chega bem perto da boca, a gente acelerar a Kombi em cima dele, ele se assustar, jogar as coisas fora, e o cara desce da Kombi já limpando a mão dele, dando a marmita, até pegar o cara de 4 no chão para tomar água do esgoto. Todas as entregas têm a sua situação especial que fica gravado, aquele dizer, aquele Jesus Cristo falou, Senhor, eu te amo. Rapaz que lê com nós, lá, o filho do seu Cleves, ele veio, seu Cleves, o senhor, nosso pai, eu chamo ele de pai lá do projeto, ele foi no encontro do Terço dos Homens e falou pro... O nome do filho do seu Cleves? Gustavo, vai lá ajudar o Hamilton. Gustavo veio, montou as marmitex, fechou as marmitex, carregou nas costas. O menino é um menino que mamou até os 12 anos, fortíssimo. Aí esse Gustavo vai pra rua, ele começa a correr pra tudo que é lugar. Durante aquela entrega, 3 vezes, o cara disse pra ele, numa situação totalmente de último dia, eu te amo. E a gente ouviu aquilo, a gente viu, eu falei pra ele, você ouviu? Ele não conseguiu responder, lógico, né? Então, quer dizer, toda edição tem aquele, eu vou voltar. Eu estou aqui. Sabe? De entregar a marmita, e aí você vê que o cara, não entreguei a colherzinha, ou não entreguei a água. Cadê o cara? Onde foi ele? Pra que lado? Cara, mas você tá louco? Você tá vendo que você tá numa rua reta, a rua da Cantareira, não tem nenhuma curva? Mas eu queria deixar pra todo mundo assim, antes que acabe, o seguinte. As câmeras estão pegando aqui, né? Que não é uma coisa extraordinária. Isso pode ser feito por qualquer um. Não precisa ter estômago. Não precisa nada disso. Eu não consigo ir porque... Não. Você pode ajudar não somente ao projeto. A paróquia agora tem um movimento maravilhoso. Tem uma equipe da caridade que vai entrar aí com banho, que vai entrar com café da manhã, que vai entrar com uma conversa. Isso vai se dar aí a partir dos próximos dias.
vai ajudar lá. Vai lá, leva roupa, leva um bolo de fubá que você fez e faz com que aquele ente querido que entrar ali para tomar um banho, tomar um café, comer seu bolo, sinta vontade de voltar para casa. Então, tem condição? Sim. Deixa seu bolo lá e vai para a missa ouvir a homilia. No meio da homilia, sentiu vontade? Volta lá para ajudar o pessoal e volta na missa das 18. Não fica sem missa, não. Tá? Mas a caridade, a gente tem todas as formas do mundo de ser feita. Lembrando que não é só comida, que não é só bebida. Lembre-se do bom dia, boa tarde, boa noite e do abraço. E aí, só pra gente finalizar, eu acho que toda a sua infância ela nasceu ali, né? Acho que principalmente pelos seus pais, pela sua mãe, né? Sua mãe já falecida. Se sua mãe tivesse aqui hoje, o que ela falaria pra você sobre tudo isso que você tá fazendo? Olha, ela participava conosco do projeto, do jeitinho dela. Ela fazia o que podia e o que ela mais exigia da gente era limpeza. Limpeza, sabe? A mandioca tem que ser muito limpa, tem que tirar aquela raiz do meio. Você não pode fazer desse jeito. Aquele cuidado, aquele zelo, sabe? Aquele. Nossa Senhora, tinha que ser muito bem feito, né? É isso que a gente leva. Aproveitando os segundos finais, quando você for doar algo para alguém, seja para a igreja, seja para o pessoal de rua, doe aquilo que está em uso na sua casa. Doe aquilo que está dentro da validade. Nunca, pelo amor de Deus, não traga para a igreja nada rasgado. Pelo amor de Deus, não traga nada vencido. Usa você. Usa você. Não vai te dar dor de barriga, não vai dar nada. Mas, por favor, não doe para aquele que já sofre aquilo que você não quer mais. Lembrando, eu vou comer esse porque é mais gostoso. Eu não gosto tanto desse. Experimenta esse. Experimenta esse e doa esse. Vai ser bom para você. Vai ser muito bom para todo mundo. Maravilha. Bom, chegamos aí ao fim do nosso podcast, né? E aí acho que uma mensagem pra gente deixar, né? A gente termina lembrando algo essencial. A caridade não resolve tudo, mas transforma quem a pratica. E isso muda o mundo por dentro. Amém. Tinho, muito obrigado. Que Deus te abençoe imensamente por todo Amém. esse trabalho, né? Todo esse carinho e zelo que você tem com as pessoas que te ajudam, com o próximo que necessita, né? Esse carinho com a nossa paróquia, com as famílias que ali você pode estar ajudando também de alguma forma. E obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com a gente, né? Eu quero agradecer imensamente. E a gente tem amigos aí em várias paróquias, porque o projeto também trabalhou aí esse ano. Chegamos aí à base de umas 6.000 fogaças, que é uma das outras atividades que o pessoal do projeto consegue fazer. Eu queria colocar aí para os padres, nossos amigos padres, para que motivem aí, uma vez por mês, uma ação solidária no bairro. Se a gente cercar, eu sei que hoje na Santo Expedito tem as sextas-feiras aí com o gaúcho fazendo uma comida maravilhosa, que as paróquias, no nosso circuito ali, fechássemos o mês, cada paróquia fazendo um final de semana. Quem sabe a gente não ia ver um pessoal melhor, sabe? Vai ser melhor, lógico que o melhor mesmo vai ser para quem doa. Isso daí é um exercício, né? Sim. Você vai ouvir uma homilia do seu sacerdote e vai falar, nossa, eu fiz um pouquinho só. E esse pouquinho vai aumentar durante o tempo, com o tempo. Não cheguem com tudo, não. Não. Cheguem devagar para fazer sempre. Façam pouco sempre. Não façam muito uma vez só. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus estarte no coração de cada um que está ouvindo esse relato de muita verdade, de tudo que Deus
nos proporcionou, deixou a gente fazer, esteve conosco a cada milésimo de segundo, porque sem Deus, sem projeto, sem caridade, sem doação, quero agradecer imensamente a cada doador. Não vou falar o nome de um só para não errar, mas você sabe do fundo do coração. Muito obrigado. Você sabe o quanto você é importante para nós e o quanto que vocês já fizeram por muitos. Que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos guarde, hoje e sempre. Amém. E assim encerramos mais um episódio do nosso Domcast. Quero agradecer imensamente a todos vocês aí que estão assistindo, que estão compartilhando. Não deixe de seguir nossos canais no YouTube, no Instagram. É muito bom ter vocês conosco. E você ativando aí as notificações, com certeza você vai receber notificações de próximos relatos, próximas histórias. E hoje, então, participamos aí chamados a amar, uma história de fé em ação. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.